Glória a Deus. Meus irmãos, paz a todos. É recarregável? É? Acabou, é só levantar a mão que recarrega. Que a gente vê no vídeo é coco mesmo. É coco. Vocês estão bem? Glória a Deus. Que prazer servi-los. Que prazer alcançar o seu coração com aquilo que está dentro do meu coração. Honrado, muito honrado. Ser ministrado pelo Bispo Diego, sua casa. Eu tenho uma pequena história com eles, que eu guardo até hoje. Muito bom te ouvir, de verdade. Pastor Fred, obrigado por proporcionar à minha casa esse momento. Obrigado. Em 2023 é ano de decisão, o pastor Diego falou. Obrigado. Obrigado. Pastora, muito bom. Muito bom. Eu estou nervoso. Seja paciente comigo, por favor. Pastor Mirko. Muito bom. Pastorear e pregar não é o meu ministério. Não é. Se eu pastoreio hoje, se eu prego há 21 anos, é justamente porque eu exercito o ministério. Pastorear e pregar não é o meu ministério. Meu ministério é Natália. Meu ministério tem 1,59 m. Sou casado com a Negona há 21 anos. Já tivemos 2 filhos que geramos para Deus. Aprove Deus levá-los. 21 anos do lado. Você quer saber o tamanho do meu ministério? Está aqui. Deus olhou para o homem e disse assim: não é bom que o homem permaneça só. Que solidão é essa que a presença de Deus na viração do dia não basta? Deus o encontra na viração do dia. Que tom de solidão é essa que Deus está se referindo ao homem? Far-lhe-eis uma adjuntora. E a porei diante dele.
olho com olho, nariz com nariz, boca com boca. A disjuntora é muralha ao redor de. Se você achava que é o homem que protege a mulher, você se enganou. O homem veio do pó. Deus faz uma muralha de um projeto já concluído. Veio do osso. A função da mulher é proteger o homem. Toda vez que a tua mulher disser assim, não gostei dele, acredite, não gosta também. Toda vez que a sua esposa disser para você, vamos sair daqui, mas a gente mal chegou, vamos embora, vai embora, porque isso faz parte da natureza da mulher, proteger. A serpente quer acesso ao homem, mas ele tem que passar pela mulher primeiro. Por isso que quando as coisas chegam no teu esposo, já passou por você há muito tempo. Se está chegando a você, acredite, já foi diluído nela. A função é proteger. E eu canso de tornar isso muito público. Tudo que eu tenho se resume a 1,59 m. Obrigado por você ser essa muralha. Deus olhou para mim e disse assim, não é bom. Ah, mas ele é o homem. Não é bom. Mas ele é o forte. Não é bom. Preciso proteger esse homem zarrão aí. E se resolve tudo. Preciso colocar uma adjuntura que não tem nada a ver com conselheira. A função é proteção. Segura rojão. Aguenta pancada. Homem não levanta da cama com dor de cabeça. Tenta imaginar o homem tendo filho. Vai, tá bom. Tá bom. 21 anos. Que essa mulher me atura. Diego, o que eu faço? Você fica? Eu vou falar. Vou falar. Já comecei, Pra passar vergonha, a gente passa junto. A gente está ouvindo o Diego, eu estou aqui para ela. O que é tiro leste? Eu estou esperando um desenho aparecer. O que é tiro leste? Aí peguei o telefone, minha internet não está funcionando. Eu, Jesus, o que é tiro leste? Tira o leste. Eu falei, será que é leste, oeste, leste? Jesus, tira o leste. Que raio de leste é esse? Aí eu resumi com ela, falei, é âncora. A gente botou na cabeça que é âncora. Aí veio o anjo de Deus. Travestido de Jordan. Absolutamente dentro da rocha, sabe? E vem apresentando para aliviar a alma da minha grande mulher. Pronto, é o leste.
como eu não sei nadar, até para mergulhar eu tenho dificuldade. Aí é outra palavra que Deus transiciona a minha alma. Vou te afogar, desgraça. Deus aliviou a nossa alma, viu? Porque eu ia ter muita vergonha de no final dizer assim: fala, pastor Diego, tudo bom? E aí, o Tiro Leste, como é que foi esse negócio? Como é que é? E o desenho disso, tu tem aonde? Tu escreveu o quê? Ia ter que fazer uma coisa grande para tentar entender. Mas aí Deus enviou um anjo vestido de Jordan. Eu fiz você rir. Vamos ver se você ri até o final. Vocês não têm inveja não, gente? Se eu congregasse numa igreja assim, eu ia ter muita inveja, gente. Livro de Jonas. Rezinho, que busca a gente. Zezinho, beijo no nariz. Obrigado. Você e sua esposa. Muito, muito obrigado. Tiago, cadê o Tiago? Doido, né, gente? Não é legal. Não tem como outra palavra o definir. Doido. Elétrico. Não para. E aí eu fico preocupado com a muralha dele, entendeu? Deve dar um trabalho para a muralha. Deve ficar tentando proteger de um lado, proteger de outro. Olha lá. Cadê a sua muralha? Oh, minha irmã, que Deus lhe dê força. Proteger o irmão. Calma, Tiago. Fica aqui, Tiago. Sossega, Tiago. Conversar com o Tiago acelerado. Falar tudo ao mesmo tempo. É muito bom. Come aqui, bebe aqui, pega café. Onde desliga, Tiago, gente? Oh, Jesus, me dá uns 40, Tiago, desse. Imagina Moisés com 4 Tiago. Imagina a confusão. Eu que vou subir, eu que vou. Eu que vou, tome, amarra os 4 assim. Vai comer argentino, vai comer argentino. Tiago, o dia que o senhor não quiser, diz que eu busco. Jonas 4. O versículo é o 4. Disse o Senhor:
é razoável. Esse seu ressentimento é razoável. Esse seu ressentimento é razoável. Pai, obrigado por essa noite, Jesus, em que a Tua palavra já teve a exposição e há de continuar tendo. A gente não cansa de se submeter à Tua palavra. A gente acredita que ela é poderosa. Ela é apta para discernir, poder de acesso em lugares inalcançáveis, juntas e medulas, esse lugar entre alma e espírito. Bendita é a Tua palavra. Amamos a Tua palavra. Nunca será sobre o que queremos, sempre será o que precisamos. Bom seria o Senhor falar nessa conferência aquilo que a gente entrou o ano te pedindo para dizer. Todavia, se não ouvirmos o que queremos, só de te ouvir basta. Ouvir a Tua voz, como a gente tem ouvido, é suficiente. Obrigado por essa casa. Obrigado por essa grande família. Obrigado pelos líderes. Obrigado. Estamos aqui para receber mais uma porção. Amém. E amém. Acomodem-se, por favor. O quadro da alma de Jonas é um quadro pintado por tinta desgostosa e ressentida. O quadro da alma de Jonas é um quadro pintado com tintas desgostosas e ressentidas. Esse é o quadro da alma de Jonas. A expressão define esse quadro, onde o mesmo expõe
o quanto está desgostoso. O caminho conclusivo ao desgosto é viver uma vida ressentida. E ainda assim, a postura vai o contradizer. Quando mesmo decide orar. Se utiliza de uma ferramenta absoluta onde não há negócio, que se usar de maneira adequada, aplicando-a de forma assertiva, mas simplesmente é uma oração que tem por base o desgosto e o ressentimento. E não tem como mudar a postura de Jonas quando mesmo se põe a orar. Fazendo de base desta oração o desgosto e o ressentimento. E é justamente no desenvolver da oração que você vai perceber as expressões que ele vai se utilizar tratando-se do caráter de Deus. Julga, está absolutamente dentro de sua razão. O volume do desgosto e o ressentimento o impulsiona a orar. Onde o mesmo ora sem nenhum tipo de flexibilidade. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra. Por isso eu me preveni fugindo. Eu falei com você acerca disso. Não pode haver nenhum tipo de negação divina sobre a minha fala. Eu não lhe escondi absolutamente nada. A minha fuga
invenção própria. Eu decidi fugir para Tarsis, criando uma autoproteção. Fale o que quiser, mas não me negue. Eu disse a você sobre isso. Uma vez aquela construção, falando o que foi dito, mostrando-me o processo do propósito de vida. A minha fala foi uma fala de uma postura clara, quando mesmo já sabia, antes que eu falasse, o que foi dito. Quem insistiu nessa história foi você. Ou não era sabedor o suficiente de que uma vez me revelando o propósito existente da minha vida, julgando que isso daria todo sentido na construção do próximo passo, eu não agiria totalmente ao contrário à revelação. Será que eu não sou conhecido no seu coração a esse ponto, de no caminho de acesso, a fim de que eu lhe ouvisse, uma vez terminando o Senhor de falar, eu não teria uma postura ao contrário à tua voz? Onde faltei com a verdade sobre isso? O Senhor, mais do que ninguém, é cônscio em saber a profundidade da minha alma, o que eu guardo aqui dentro. E mesmo assim vem dando passos eternos ao encontro da minha vida, se expressando acerca do propósito, achando que o propósito mudaria a realidade da minha alma, escura o suficiente. O Senhor sabia que depois de te ouvir, eu fugiria. Por que não mudou de acesso antes? Cá para nós, quem insistiu foi você. Justamente o que envolve o desenvolvimento do propósito é pisar numa geografia que eu sempre evitei. Eu não consigo ter congruência na alma quando o assunto é propósito que se estabelece dentro de um processo do desenvolvimento cuja conclusiva é uma geografia de marcas profundas na alma. Quando a sua fala para mim, em revelar o propósito, é justamente me fazer pisar num lugar que eu estou evitando há anos. Eu acho que você não consegue me alcançar o suficiente. Porque aqui dentro eu guardo coisas que agora eu achei que eu pudesse, com a minha destreza administrativa
ter escondido as de mim mesma, e de repente vem você falando de propósito que já foi estabelecido e trouxe luz. Isso é uma dor que eu venho lutando para esconder, não resolver. Se de fato você quer que eu seja esse indivíduo que há de se desenvolver num processo, de um caminho que já foi pré-estabelecido no teu coração, e eu vou ter que descobrir passo a passo, e em fagulhas desse processo, sendo enxertado para que no final, essa geografia, eu cumpra o que já foi estabelecido. Então vamos sentar aqui e resolva a minha alma primeiro. Porque para onde você quer que eu vá? Eu carrego uma mágoa sobre esse assunto muito antiga. Eu mordo a boca quando eu lembro. Dá um comichão quando me faz lembrar. Eu achei que algumas coisas já estavam resolvidas dentro de mim. Aí de repente vem dias específicos, numa semana específica, na entrada de um ano específico, uma igreja decidiu levantar uma conferência. Você não me entende, não é possível. É você que está fazendo a leitura errada, Jonas. Nunca foi sobre tratar desse assunto. Sempre foi fazer você enxergar o tamanho do propósito. Quem dá volume às dores é você. Elas são tão insignificantes para mim que eu nunca sentei à mesa com você para resolver. Eu decidi te mostrar que o propósito da sua existência é muito maior do que as mágoas da família que você arrasta. O propósito da vida é maior do que as punhaladas que você já recebeu. O propósito da vida tem mais peso do que as palavras contraditórias, as minhas você tem recebido. Quem dá muito volume à dor é você. Nem tudo eu resolvo, Jonas. Eu te trago por um caminho do propósito para que no desenvolvimento disso, essas coisas vão perdendo o significado dentro de você. Você vai se descobrindo no propósito e essas coisas vão se fragmentando no caminho. Vai se diluindo dentro. Vai perdendo o gosto, vai perdendo o acesso, porque agora você enxerga o propósito como o propósito tem que ser enxergado. Enxerga o propósito maior do que aquela discussão da família de 10 anos atrás. Onde vocês viraram a mesa, aquilo tudo aconteceu e quebrou-se a relação familiar. Há 10 anos você vive assim. E por vezes você acha que para fazer você se estabelecer dentro do propósito, eu tenho que tratar você primeiro. Você não
respeita as regras, Jonas. Você não estabelece o que eu faço. Não, mas então eu fugi para prevenir. Tenta imaginar se eu concluísse a viagem para Tarsis. E lá, reconstruísse tudo de novo. Firmasse as minhas estacas novas, estendesse as minhas novas lonas, estabelecesse novas relações, vizinhos, novos bônus dentro dos ônus. Se eu chegasse a Tarsis, você não me respeitou o suficiente. Não foi eu que te procurei. Você que insistiu. Estava tudo dentro de um cronograma. Eu fui para o porto de Jope, encontrei um navio e alguém propício a negociar uma entrada. Eu tinha um dinheiro, eu entrei. E aí é um vento que você sopra. É um peixe que você prepara. Eu já lhe disse que eu não quero. Ou me trata ou desiste de mim. Não arranca da minha alma essa dor que eu carrego. Eu acho que você não é sabedor do que os meus pais viveram nessa cidade, capital da tal da Síria. Empalaram os meus pais. Você quer que eu vá lá para dentro, ser cumpridor de um propósito estabelecido por você? O que eu tenho a ver com isso? Uma linguagem pós-moderna que entra de maneira sutil, fragmentando princípios estabelecidos antigos, dito como marcos. Me disseram que se eu não abraçasse o propósito, o Senhor ia em outro lugar, escolhia outro. Não é assim? Nunca foi. Porque se você se relaciona com Deus, que escolhe você, e por causa das suas pirracinhas, bateção de pé, fugas ininterruptas, entrada e saída de estabelecimento religioso, e ele fosse num bordel da vida e escolhesse outro, que Deus é esse que dá tiro errado? Você acha que eu errei quando eu apresentei o propósito para você? É você que não consegue me enxergar como um Deus que é suficientemente bastante para, independentemente as dores da alma que tomam volume, que te carcome todo dia, eu não faça de você um instrumento na minha mão. Eu sei que você decidiu fugir para se prevenir. Se prevenir de quem? Quando a sua argumentação de fuga trata-se daquele que se revelou em propósito, quando na verdade você está fugindo de uma dor que você carrega, que você não tem como desfazer dela fugindo, porque ela te acompanha na fuga. E é justamente nessa fuga que o propósito te acompanha.
sabia. Olha o nível de consciência que se tem, onde a mesma não é afetada pela dor da alma. Olha a consciência. Eu sabia que és Deus piedoso. Essa piedade, tratando-se do caráter de Deus. Uma vez eu cumprindo o propósito, a conclusão, é o alvo desse propósito, viver a revelação da tua piedade. Aí minha alma, como é que fica? Quando para essa geografia que eu estabeleci, que eu nunca pisaria lá, recebe de ti uma piedade a partir do desenvolvimento do meu propósito, que você está dizendo que já foi estabelecido. E aí você se revela piedoso para eles, mas é minha alma. Piedoso. Por que não foi piedoso com os meus pais? Piedoso. Por que não livrou meu filho da morte? Piedoso. Por que não permitiu a minha mãe e meu pai estarem comigo aqui para me ver casar? Piedoso. Que piedade é essa de 2 pesos e 2 medidas a quem ao bel prazer determina? Quando eu, em prática de propósito, vou estabelecer em exercício a revelação da tua piedade. E a piedade para quem me feriu, mas não é piedade para quem foi ferido. Você continua não entendendo nada. A diferença que eles têm, a piedade de um Deus que se revela a você. Vou falar de novo. A diferença é que você quer aquilo que eles vão receber em revelação, e você está se perdendo por essa dor a um Deus de presença. Eu sei. Piedoso, misericordioso. Como assim? Que em teu coração cárdio cabe miseráveis como eles. E eu fico aonde nessa história? Eu sei. Sendo a sua piedoso, misericordioso, sonha longânimo. Longânimo. Grande em benignidade. Longânimo e benigno. E que se arrependes do mal. Eu sei que se eu cumprir o que você está dizendo que eu tenho que cumprir, a geografia na vida de gente que machucou a minha família vai mudar. Eu sei que eu posso deixar minha dor de lado, pegar o telefone e ligar. Eu sei. Mas o senhor sabe o que de mim? E eu exercito o propósito. E no final dessa história,
você vai se arrepender do mal. É isso que você quer? Tá bom. Tá aí. Eu não vou conseguir conceber, mas se é resultado que você quer, tá aí. Mais de 100 vidas salvas que não conseguem discernir entre a mão direita e a mão esquerda são crianças. Se é resultado que você quer, tá aí. Mas aqui dentro continua. Se era para revelar em exercício do cumprimento do propósito a tua piedade, eu fui para a praça e disse o quanto é piedoso. O resultado está aí. Se é para revelar a tua misericórdia a alguém, está aí. Se o resultado é o que tanto você queria acerca do propósito que foi estabelecido, então está aí. Se é resultado que você quer, toma. Agora é minha alma, como é que fica? E essa dor que eu carrego aqui dentro há anos, que por vezes eu jogo uma terra por cima, passo uma maquiagem, dou uma ajeitada no cabelo, boto uma roupa diferente, ninguém consegue ter acesso. Eu conseguir ao longo da vida administrar uma imagem que agrada a outrem. E aí, é inevitável aquilo que eu não resolvi ao longo da minha falta de acesso, de querer resolver uma coisa como essa, se torna semente na alma e já está criando raízes profundas e crescendo dentro de mim. Tem hora que não dá para maquiar mais. Eu decido nem entrar por aquela porta. Estou tão acostumado a ficar aqui embaixo que quando o negócio toma outro volume, eu vou lá para a galeria, eu fico lá debaixo daquele escuro e fico ali mesmo, estou quieto aqui. Passo 15 dias, falo que estou viajando, não estou nem aí, daqui a pouco apareço com um cabelo diferente, e é um cabelo que chama atenção, eu jogo um perfume diferente, que perfume ok, é esse cheiro que eu quero que todo mundo sinta, é esse cabelo que eu quero que todo mundo perceba, é essa roupa que eu quero que todo mundo tenha acesso, é isso, porque eu já venho há tanto tempo tentando resolver uma coisa, não consigo, aí vem de repente alguém dizendo que Deus tem um propósito na minha vida, como assim? Se era fazer o que você queria que eu fizesse, eu fiz. Agora vamos fazer uma coisa. Peço-te, ó Senhor, tira a minha vida, porque para mim melhor me é morrer e não viver. É possível alguém viver dentro de um propósito estabelecido por Deus e no exercício disso se deparar a tantos resultados inquestionáveis e querer morrer no final. É um pedido que eu faço por detrás da maquiagem, ninguém vai ver. Me mata. Porque a leitura que eu faço da vida é: melhor morrer do que viver.
disse o Senhor, é razoável. É razoável esse seu ressentimento. Depois que tudo, ainda que com passos rebeldes, eu fiz você viver. Eu te mostrei no exercício da sua pirraça. Que se envolver com o meu propósito. É entender a dimensão dele. O propósito foi estabelecido em você. Mas o campo espiritual de acesso não tem ponto final em você. Cumpra-os entendendo que para eles eu tenho misericórdia. Você tem um Deus de misericórdia. Cumpra eles entendendo que para eles eu tenho piedade. A você, eu sou um Deus da piedade. Cumpra o propósito a eles, entendendo que para eles eu sou longânimo. A você, eu me revelo como um Deus longânimo. Não vai resolver? E Jonas saiu da cidade. A Bíblia é esquisita. E se assentou ao oriente dela. Eu te fiz uma pergunta. É razoável esse seu ressentimento? Que postura é essa de se ausentar de responder? Quando a mesma pergunta, no seu silêncio, se revela a resposta, você vem criando desculpa uma em cima da outra. Tem coisas que você expõe como desculpa que não é desse tamanho todo. Porque se isso tudo te atrapalhasse o suficiente, eu ia sentar com você e ia resolver. Por isso que eu estabeleci um propósito e te mostrei o caminho, mesmo sabendo da maneira que estava a tua alma. Isso não ia te atrapalhar como não atrapalhou. Você disse que não iria, foi. Não ia falar, falou. Não ia abrir, abriu. Não ia pisar, pisou. No final, resultado. Percebeu que não atrapalhou? É razoável esse ressentimento? Até quando você vai inventar algumas coisas, dando volume a coisas tão pequenas, que isso se resolve com um sacudir de pé, um sacudir de roupa, uma conversa ao pé do altar com o líder, um dedo na garganta, um vômito agora e resolve. Aí você se veste com uma roupagem daquele que tem respaldo suficiente para não ser cumpridor de um propósito estabelecido não por uma igreja, por Deus. E aí você não tem noção do que Deus é capaz de fazer.
Você não vai dar a resposta. É porque esse seu silêncio te responde. Porque quem pergunta aqui não pergunta porque não sabe da resposta. Quem pergunta quer que quem é o alvo da pergunta vá a uma profunda reflexão da vida que está vivendo. Você não vem dando tantas desculpas e eu mexi nas coisas para fazer você ser cumpridor de todas elas. E você viu tudo acontecer e ainda fica colocando coisa, trazendo volume. É razoável isso? E Jonas vai sair da cidade, essa virada de costa, se bater de pé, essa coisa de se eu saio daqui, é uma resposta que ele está dando. Eu não consigo te responder. Ele vai sentar no Oriente, vai procurar um melhor acesso do campo de visão, porque ele ainda cria uma expectativa de que o pior vai acontecer à cidade. E ali, diga comigo, ele fez uma cabana. Diga cabana. Interessante. Interessante. Quanto tempo eu tenho, pastor? Hã? Você fez assim, pastor? Eu sou velho de igreja. Você fez assim, ó, tipo, rápido. Onde eu estava? Interessante. Interessante. Interessante que quando se trata das suas construções, você se dedica. Eu não sei o que pesa mais, alguém que se dedica a construir uma coisa que exige o seu esforço, ou um Deus que não vai intervir no processo da construção, vai deixar você ir até o final. Quando a mesma construção tem por um objetivo fazer sombra. Fazer o quê? Você quer fazer o quê? Mas e a minha? Ok. Você se acha bom o suficiente para uma autoproteção. Você acredita piamente que o seu projeto é capaz de te proteger. Eu acho que você se esqueceu da falta de digestão do peixe. Você quer se proteger. Você ainda acredita que aquele navio estava no porto por coincidência. Ironia do destino é você saber que o plano de navegação vai justamente para o lugar que você determinou chegar. E você quer se proteger. Você quer se proteger e o vento? É porque você desconhece o processo que você estava dentro do porão. Eu soprei um vento no mar. Está escrito aí. Por que eu sopro primeiro no mar e não sopro direto na embarcação? Porque eu sei que construção de homem não tem estrutura para suportar o peso
E você quer se proteger. E aí eu sopro na água, amenizo. A pancada foi grande, você lembra dela? Lembra ou não lembra? Você lembra. Você só decidia se minar porque tinha certeza que o dia que você acordasse, o vento acabava. E você quer se proteger. Você acha que aquele vento não teria força suficiente para quebrar tudo? Fala para você, quem morreria primeiro? Quem está lá em cima? Ou quem está no porão? Você acha que daria tempo de você subir quando o navio quebrasse? Você quer se proteger. Você não consegue me enxergar no jogo ali? Caiu em você. Você quer se proteger. Se de fato não me conhece. Está escrito. E Deus, diga Deus, preparou um grande peixe. A expressão preparar aí é a mesma de Gênesis, quando ele prepara os grandes peixes. Você está tentando se proteger. Eu já fiz esse peixe. Teu pai não existia, tua mãe não existia, tua avó não existia, Bertioga não existia, Rocha não existia nada disso. E você quer se proteger. Você acha que você é bom na administração o suficiente de apertar corda, de enfiar bem as estacas, de estender lona. É interessante que quando se trata das suas coisas, você quer da melhor maneira. Você gasta tempo, é melhor corda, é melhor amarro. Você não quer ajuda, você é aquele que sempre se posiciona, não preciso de ajuda porque eu sei fazer. Por quê? Porque você está com medo do sol. Você está com medo do sol. Achando que debaixo dessa cabana, a sombra dela vai te proteger. Dorme. Você é bom para construir, eu sou bom para colocar o homem para dormir. Dorme. Dorme porque tem coisas que eu vou começar a fazer quando você, ao dormir, sai de cena. Dorme. Você não vai conseguir ficar acordado por muito tempo. Vai ter uma hora que você vai dormir. Ainda que eu atrase tudo, dentro da sua expectativa, mas vai ter uma hora que você vai dormir. E aí no teu sono, eu vou te dar mais uma chance. Não tente entender o que está escrito aqui, só aceite. Só aceite. Ah não, porque tem um compêndio teológico assim. Não, só aceita. Aceitar isso aqui é melhor do que tentar entender. Porque tem hora que a gente entende que é argumentar o que entendeu. Porque não aceita. Não aceita. Antes de entender, aceita. E Deus fez. Jonas constrói uma cabana. Mas Deus faz crescer uma boboreira dentro.
trabalheira, não? Quanto tempo você gastou para construir a cabana? Achando que isso daria proteção aos seus filhos? Melhor do que construir cabana, ensinar os seus filhos a fazer a amarração certa, é sentar com eles e ensinar o poder de um Deus que faz uma terra que nunca recebeu uma semente tua brotar coisas que você nunca esperou. Ao invés de ensinar os seus filhos o processo de construção para uma autoproteção, para o futuro familiar, senta com eles e mostra o poder de um Deus que não precisa jogar semente na terra. Ele dá ordem à terra dizendo: sai daí. Não encha o peito depois e diga que você escolheu a terra certa. Papai é tão bom, a família é tão boa que olha onde a gente decidiu construir. Deus não precisa de uma terra fértil para fazer crescer o que Ele quer. Como mesmo não precisou de semente de abóbora para fazer uma terra brotar uma aboboreira. É quando ele sai de cena dormindo e Deus fez nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para o proteger do sol, o livrar de um enfado, onde já está prescrito quando ele dorme debaixo dessa sombra que cria ele. Ele construiu mais uma estufa para o cozinhar do que outra coisa. Já está prescrito, ele morreria de insolação. Você é bom o suficiente, mas não adianta, vai ter uma hora que você vai perder a mão. E Deus fez crescer uma baboreira que veio por cima. Cima. Acorda não. Isso. Fica aí, meu filho. Fica aí, porque você ia morrer e nem sabia. Aquela aquaplanagem ia matar você. Aquele acidente não, aquele acidente de 1 hora atrás não era para quem, era para você. Não, o pneu não furou por falta de, não, foi eu que furei o pneu, para você perder tempo na estrada, eu. Fica aqui, porque o inferno já programou uma morte instantânea, uma vergonha para Bertioga. Fica aqui, porque já está tudo tramado. Ia quebrar, ia falir, iam te arrebentar, ia te levar tudo. Você ia ficar... Não. É quando você sai de cena que Deus aparece dizendo à terra: brota. Eu vou ficar repetindo isso aqui: brota. Eu não sei aonde você mora, mas assim diz o Deus da rocha: aonde você construiu está recebendo ordem de Deus. Brota, senão a família vai quebrar. Brota, senão a família vai à falência. Brota, senão a casa vai quebrar. Brota o quê? Brota o que eu quero. Não é o que ele quer, é o que ele precisa. Não é o que ele quer, é o que ele precisa. Brota. Não tem semente. Quem está falando é o dono da terra.
é o dono da terra, é o dono da terra. Deus vai te levar a viver uma experiência nunca antes vivida. Há uma terra específica, recebendo ordem de um Deus que é dono dela. Ele não semeou, porque ele se dedicou muito para construir. Ele não semeou, porque ele se dedicou muito com as estacas. Mas essa construção seria a sua tumba. Ah, Jonas, você não conheceu seus pais mesmo. Não, você não conheceu. Você não conheceu os seus pais. Oh, Jonas, qual é o nome do teu pai, Jonas? Qual é o nome do teu pai, Jonas? Grita. Não é o céu de Bertioga que está aberto. Eu não tenho cara de pentecostal. A minha mulher é do manto, é do fogo, é do pré, é da revelação, é do rolo, ela vira cambalhota. Eu aprendo tudo com ela. Eu não sou desse. Mas não é o céu. Não é o céu de Bertioga que está aberto. É o céu de uma pátria. Porque quando a igreja fala, não fala ao céu da sua geografia. Vou falar de novo. Quando uma igreja abre a boca, não fala ao céu da sua geografia. Vou falar de novo. Quando a igreja abre a boca, não fala ao céu da sua geografia. Eu vou falar de novo. Esta igreja não está abrindo a boca para o céu de Bertioga. A igreja, quando pisa, não pisa em uma geografia própria. A igreja está pisando numa pátria. E ela fala ao céu de uma pátria. Pode se preparar, podem se preparar. Há uma nova experiência. Céu do Brasil! Quem está falando é uma das igrejas de Bertioga! Oh, terra! Bruta! A porta da casa mais simples, homem. Fala com postura. Mesmo que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a sede é você. É você. Mais perto, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da morte. Tem alguém aqui? Eu já fui embora. Mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz de ser Moisés, suba em meu lugar e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as
pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer Moisés, subar em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu vou. Eu vou subir num monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir num monte. Eu não estou ouvindo barulho. E muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa. É o quê? E vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Senhor. E Jonas construiu a sua cabana e se assentou debaixo da sua sombra para o livrar da quentura do sol. Esperando que acontecesse alguma coisa, a cidade deu-lhe um sono. Porque enquanto ele cria essa expectativa do lado de fora, a cabana dele está vazia. Tem muita estaca, mas está vazia. Tem muita corda, mas está vazia. Tem muita lona, mas está vazia. Aí Deus vai no vazio da barraca de Jonas. Eu preciso encher essa sua cabana com algo que me representa. Eu preciso encher a sua cabana com algo que você vai viver e não vai conseguir explicar como aconteceu. Quantas sementes vocês tinham? Não tinha nenhuma. 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 Há coisas que você vai colher que não depende da sua semeadura. Oh, depende do vazio da sua construção. É no vazio da sua construção que Ele vai fazer brotar uma nova experiência. Entenda uma coisa, Jonas. Essa barraca foi construída por você hoje, mas essa não é a sua geografia. Quando tudo acontecer com a cidade, você vai ter que ir embora, porque não é aí onde você mora. Quando
Quando você abre mão da minha sombra e decide viver uma vida de construção de cabana, você se perde nessas suas construções. Você deixa de conhecer quem de fato você é. E é justamente na revelação da sua identidade que eu revelo a minha. Eu não preciso dizer que sou pai, eu só preciso te apresentar como meu filho. Eu não preciso gritar para o Bertioga: esse aqui, eu sou pai dele. Não, é na sua filiação que eu revelo a minha paternidade. Agora entenda que a qualquer lugar que você decidir pisar comigo, pode não ter cabana. Agora, o ruim dessa história toda é você ver Jonas se perdendo com a baboreira. Você estava tão feliz agora. Ou você achou que eu ia terminar daquele jeito? A dor desse texto, pastor Fred, é ele se encantar com a baboreira. Ele se encantar com a baboreira, sabe? Ele acorda, a baboreira está ali. Ele se encanta. Em momento algum ele está tão desprendido com Deus. Ele está tão desconectado que ele não consegue ver que aquilo ali não é obra dele. Onde a sua cabana, no seu ponto de vista, ia proteger você, mas é o que eu fiz crescer aí dentro que te protege. A sua destreza em construir cabana não te faz alguém hábil o suficiente para proteger você e a sua casa. Continue construindo cabana, mas tenha propósito, para que isso venha abrigar o que eu vou fazer crescer lá dentro. Senão as coisas vão tomar outro rumo, como tomou de Jonas. Quando aquilo que Deus faz substitui quem fez, Ele vai lhe permitir continuar debaixo de uma sombra que você construiu, mas Ele vai trazer um verme de fora e vai ferir a baboreira. Interessante, não? Porque Deus podia muito bem acabar com a cabana. Não, Deus não é tão mau assim. Ele não vai se meter naquilo que você construiu. Ele vai acabar com aquilo que Ele fez crescer. Você já experimentou o que é uma cabana vazia de Deus? Ele te fez experimentar o que é uma cabana cheia de Deus. E aí está escrito aqui: que a baboreira secou. Enquanto ele está criando uma expectativa ruim, a cidade lá fora tem coisa debaixo da cabana dele sendo ferida e seca. Se eu fosse você hoje, de verdade, eu dava um jeito na vida. Se for para chutar isso que tem sustentado a tua cabana, faça. Não dá para você terminar essa reunião e voltar para casa do mesmo jeito que você veio de lá. Vai viver fugindo até quando? Eu vou contar de 1 a 3 e você vai gritar o nome do pai de Jonas, Amitai. Vou contar até 3 e você vai gritar Amitai, ok? 1, 2, 3. Amitai. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai gritar Jonas. 1, 2, 3. Jonas. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai gritar Gat-Efer. Gat-Efer. 1, 2, 3. Vamos lá. Jonas significa pomba.
bomba. Amitai significa verdade. Você acha que ser gerado pela verdade não tem preço? A verdade não te trouxe ao mundo para você viver ciscando. A verdade lhe deu a luz para você voar. Voar. Agora Gatiéfer, buraco. Tem um filho da verdade vivendo dentro de um buraco. E você está buscando que Deus resolva um problema que você está dando volume à tua alma. E Ele está dizendo: o meu propósito que eu estabeleci, antes de você ser cumpridor do lugar que eu quero que você vá, vai fazer você voar desse buraco que você está vivendo. A verdade deu a luz a você. Ela não vai te perder. Faz um favor para você. Para de fugir. Não tem lugar melhor para começar tudo de novo do que o altar de uma casa como essa. Não tem. Esse é o meu desafio a você. E a minha conclusão: não dá para você ficar fugindo mais. Tempestade como aquela foi só uma vez, tá? Aquele peixe, as coisas têm limite. Você consegue se dar esse presente, renovando a sua aliança com Jesus. Consegue fazer força e bater asas para sair de Gatiéfer e vir para o colo dessa verdade que gerou você. Se você quer tanto honrar a memória do teu pai, que sofreu tudo que sofreu, você tanto carregando esse sofrimento, seja participante do legado. Verdade. Sofri o que sofri pela verdade. Não negociei a verdade. E você vai voltar para casa assim, desse jeitinho mesmo. Se é que eu posso fazer, o tempo de uma canção é o tempo que você precisa. Ouvir, você já ouviu de tudo. O suficiente para te fazer tomar uma decisão hoje. Ah, mas a minha alma, e aqui está doendo aqui. No exercício do discipulado de Jesus, Ele vai olhar para Pedro uma certa feita e vai dizer: deixa eu te falar uma coisa, Pedrão. Quando te converterdes, já estava andando há tanto tempo com Jesus e não era convertido. Não é que ele não era, porque a conversão é um processo. Não é assim. É um processo. É um processo. Ah, mas e o cigarro? É um processo. Mas é bebida? É um processo. Mas vou ter que vir para aqui. Quem está falando de igreja? Estou falando da tua alma. O tempo de uma canção é o tempo que você precisa. Eu, no seu lugar, depois de tudo que você ouviu desde o começo, eu já estava aqui na frente há muito tempo. Se aqui é o lugar que Deus decidiu te apresentar para cuidar de você, acredite, tem gente suficientemente preparada para cuidar de você em todos os aspectos. Acredite nisso. Você está afastado, você está longe, você está mal, você está no buraco, você está sujo, tua roupa está imunda, tu não está com cheiro bom aí não. Vamos logo.